Um contrato de conveniência pode aprisionar dois corações ou libertá-los? Entre mentiras, segredos e conspirações, uma jovem que aceitou ser esposa de aluguel descobriu que, no fogo da diversidade, nasceu o amor mais verdadeiro. E quando a farsa ameaçou a se despedaçar, apenas a coragem e a entrega puderam transformar um acordo em destino. Será que uma esposa de aluguel pode se transformar em esposa por amor? Histórias e Amores apresenta Breathe on me, just breathe on me, and don't cover me, babe. Don't fill me with this false charade. Esposa de Aluguel. Oh, I'm not up for hurting no more. But everything's been said and everything's been done. I'll be down the street, oh, passed out on road. Da série Histórias para Ouvir e Relaxar. Forget about you. There's nothing I wouldn't trade. Oh, now bleed if you gotta bleed, or leave if you gotta leave. De onde você assiste a este vídeo? A manhã nascera cinzenta como papel molhado. O nevoeiro lambia as esquinas com uma língua fria e as vitrines vazias de nervina pareciam espelhos rachados, devolvendo à cidade sua própria sombra. Na pequena sala da pensão onde estava hospedada, Emma Asfield contava moedas sobre a mesa, como se a matemática pudesse inventar milagres. 27, 28. A voz soou baixa, mas firme. A firmeza de quem aprendeu a não se desabar durante as tempestades. Falta mais da metade. Do quarto ao lado, o pai tossiu. Uma daquelas tosses que vinham do fundo, arranhando memórias e pulmões. Emma fechou a mão em punho sobre as moedas, como se fechasse a porta para o desespero que tentava entrar. A batida na entrada veio como um pássaro contra o vidro. Senhorita Asfield, anunciou a voz de um homem. Trago um recado de sua graça, o Duque de Locke. Ela ergueu a cabeça de súbito. Locke. O nome cortou o ar como uma lâmina polida. Vestiu o casaco simples, ajustou o lenço no pescoço e desceu as escadas estreitas. À soleira, um lacaio envolto em lã escura, impecável apesar da névoa, inclinou-se. Atrás dele, uma carruagem preta como meia-noite aguardava discreta e irretocável. O Duque solicita sua presença na casa da cidade, senhorita. O homem estendeu o envelope de papel grosso, selado com cera. Um brasão gravado indistinto sob a neblina. Se aceitar, serei sua escolta. Emma sentiu o peso do convite e do mundo. Abriu o envelope. Palavras medidas, elegantes, frias. Proposta de mútuo benefício. Descrição essencial. Assinatura requerida. E no fim, o nome que incendiou os boatos de toda a temporada. Adrian Locke.
Ela pensou no pai e na última conta do médico, no cheiro de cânfora, na dignidade que insistia em preservar. Pensou no futuro, uma estrada de pedra com os bolsos vazios. Diga a sua graça que aceitei, respondeu. Irei agora. A casa da cidade de Loki se elevava como uma sentença. As colunas eram tão brancas quanto um juramento e a porta tão negra quanto o preço dele. Conduzida por um mordomo silencioso, Emma cruzou os corredores de uma beleza contida, onde quadros de ancestrais observavam com olhos de óleo e séculos. Esperava por ela uma sala quase sombria, cortada por uma janela alta onde a luz tímida se derramava sobre um piano fechado. E junto à lareira acesa estava ele. Adrian Locke não era o que os jornais descreviam, não exatamente. Havia nele uma precisão que lembrava relógios. Cada gesto parecia medido por uma máquina invisível. Os olhos, porém, eram o que fugia à descrição. Brilhantes, sim, mas sobretudo atentos, como se examinassem não só o que ela era, mas o que poderia ser. Senhorita Asfield, sua voz veio grave e sem pressa. Obrigado por aceitar tão prontamente. Quando a urgência bate à porta, a prontidão não é virtude, é sobrevivência. Retrucou, sustentando com o que tinha de mais valioso, a própria dignidade. Um esboço de espanto cruzou a face do duque. Mínimo, quase secreto. Ele estendeu a mão. Emma a tocou, fria, firme. Um aperto que dizia, não minto, mesmo quando a cidade inteira dizia o contrário. Sente-se, por favor. Ela sentou, ele também. Entre ambos, uma mesa de nogueira e o vazio de um acordo por nascer. Um secretário, o Sr. Wilkes, aproximou-se com um maço de papéis e uma pena de ponta fina, mergulhando-a na tinta com o cerimonial de um sacerdote. Falemos com clareza, começou o duque. Há meses sou alvo de rumores que ameaçam a continuidade do meu título e da minha herança. A sociedade deseja me ver casar. Eu, por minha vez, necessito de uma solução estratégica. Uma esposa, disse ela, simples como se nomeasse um vô. Uma esposa de fachada, senhorita. A palavra fachada não tremeu. Por tempo determinado. Apresentações, bailes, jantares, o verniz público da sociedade estabilizada. Em troca, liquidarei as dívidas de seu pai, providenciarei o tratamento e garantirei um dote substancioso ao término de nosso arranjo. Silêncio. Uma chama estalou na lareira, quebrando-o em pedaços dourados. E por que eu? Perguntou Emma. Há dezenas de jovens nascidas para o baile e treinadas para o teatro social. Justamente por isso, ele respondeu, inclinando-se um pouco como se permitisse confidência. O teatro delas é um hábito, o seu, uma escolha. E as escolhas são mais acreditáveis que os hábitos. Além disso, ele hesitou, e a hesitação, tão rara, humanizou sua severidade. Ouvi dizer que não se curva à humilhação. Isso é útil quando se vive na frente de uma plateia disposta a vaiar. Emma conteve um sorriso, mas os olhos traíram um lampejo. Era assim que a corte o via. Um soberbo em declínio
uma fortaleza sitiada? E, no entanto, havia ali algo como cansaço em seu olhar. Cansaço de quem ergueu paredes demais e esqueceu a janela. Quais são as regras então? Ela perguntou, juntando as mãos no colo, sem submissão. A senhorita será apresentada como minha esposa. Dormirá no quarto azul do corredor leste. O Duque disse isso com a neutralidade de quem descreve a planta da casa. Aparecerá ao meu lado em eventos públicos. Dançará a primeira valsa comigo. Não concederá entrevistas. Não responderá às provocações. Visitaremos seu pai tantas vezes quantas forem necessárias, desde que com discrição. E quanto ao... Ela mordeu o lábio, os olhos fixos nos papéis. A palavra conjugal queimou a ponta da língua e ela escolheu não pronunciar. A intimidade. Os olhos dele sustentaram os dela. Nenhuma fuga. Não é requisito. A resposta veio limpa sem voltas. Não peço o que não quero merecer. Algo nela amoleceu, como um gelo muito antigo que, ao primeiro sol, se rende. Mas não era o momento de derreter. Era o momento de medir. Então me permita impor minhas condições, disse, e a coragem apareceu como rubor alto nas maçãs do rosto. Serei tratada com respeito diante de todos e em particular. Terei liberdade para ler na biblioteca sem ser interrompida. Não serei adornada como vitrine. Escolherei meus vestidos e minhas palavras. Não pedirei perdão por ter opinião. E se alguém me insultar, não me calarei. O Sr. Wilkes levantou os olhos por sobre os óculos, quase engasgando com a audácia. O Duque, porém, não se moveu. Depois, devagar, inclinou a cabeça. Concordo. Com uma emenda apenas. Quando a insultarem, não se calará, mas me permita o direito de estar ao seu lado quando falar. Ela respirou. O ar parecia novo, como se aquela sala tivesse acabado de ser construída à volta deles. Está bem, respondeu. Assinarei. O secretário aproximou o contrato. As letras desenhadas eram uma pequena floresta onde cada palavra parecia uma árvore plantada com régua. Duração, 6 meses renováveis. Sigilo absoluto. Rescisão por mútuo consentimento. Compensações. Honra. A pena pesou na mão dela. Emma a pegou e sentiu a ponta arranhar o papel. O som era de vidro sendo riscado. Por um instante, lembrou-se do pai, recostado na poltrona, o livro antigo de contabilidade apoiado nos joelhos, murmurando que números não eram inimigos, eram mapas. Talvez contratos fossem também mapas daquilo que se acreditava controlar. Antes de assinar, disse a voz mais baixa, diga-me apenas uma verdade, Sua Graça. Os rumores são todos mentira? Os olhos de Adrian escureceram como o céu antes da trovoada. Ele ergueu o rosto, deixando que as chamas lhe lambessem o perfil. Não, respondeu. Algumas são meias verdades. E meia verdade, senhorita, é a mais perigosa das mentiras. Ela sentiu um arrepio lhe subir a espinha, não de medo, mas de reconhecimento. O mundo era feito daquilo. Metade sonho, metade perda. E, ainda assim, era mundo.
bem, levantou a pena. Por meu pai, pela minha dignidade e pela minha liberdade futura, assinou Emma Axfield. O Duque tomou a pena. Sua caligrafia era precisa, sem floreios. Assinou Adrian Collie. E então apanhou um anel de sinete que repousava num pequeno prato de prata. O Sr. Wilkes aproximou a vela. A cera se derreteu em um círculo vermelho como um pôr do sol aprisionado. Adrian pressionou o anel e o brasão emergiu em relevo. Está feito, disse ele, soltando o ar como quem solta um fardo. Emma ergueu o olhar para o lacre que ainda brilhava quente. A imagem tomou forma aos poucos, como se nascesse de dentro da cera. Uma rosa negra, linda e terrível, e uma lâmina cruzando-a em diagonal, dividindo pétalas e destino. Por que aquilo lhe pareceu familiar? Uma memória sem rosto lhe roçou a mente. Uma tarde de infância, um livro de capa gasta, um desenho à margem. Não, era outra coisa. Um presságio, talvez, ou a sensação de entrar numa sala de espelhos onde cada passo multiplica o risco. Rosa negra, murmurou sem perceber que falava, e uma lâmina. Adrian a observou como se sua reação fosse uma cifra a ser decodificada. É o brasão da minha família, disse simples. Ela concordou, mas o coração, esse rebelde, marcava outro compasso. Levantou-se. O Duque também. Por um instante, ficaram frente a frente, tão próximos que o calor da lareira parecia vir da respiração dos dois. Bem-vinda a Locke, senhora, ele disse, a palavra senhora envolta em respeito verdadeiro e algo mais que ela preferiu não nomear. Obrigada, sua graça. Emma sustentou o olhar. E que o vidro não nos corte. Ele arqueou uma sobrancelha. O canto da boca quase sorriu. O vidro? Perguntou. Os contratos, ela respondeu, são como vidro. Transparentes para quem olha de fora, frágeis para quem se apoia por dentro e perigosos quando se partem. Por um segundo o silêncio pareceu ouvir. Depois, o Sr. Wilkes pigarreou, recolhendo os papéis, quebrando o encanto. A carruagem a levaria de volta à pensão para buscar suas poucas coisas. Ao atravessar o corredor de retratos, Emma sentiu a madeira ranger sob seus passos, como se a casa repetisse seu nome, ensaiando aceitá-la. Na porta, voltou-se. Adrian ainda estava no salão, uma mão no encosto da poltrona, a outra pousada, distraída e humana, sobre o lugar onde o anel de sinete costumava repousar. Do lado de fora, o vento puxou o véu da neblina para cima e a cidade revelou suas cicatrizes. Ela entrou na carruagem. O lacaio ergueu a alça. Antes que a porta se fechasse, Emma olhou uma última vez para o envelope com a cópia do contrato. A cera já endurecera. A rosa negra perfeita cortada por sua lâmina inclinada. O coração bateu alto, um aviso miúdo e insistente. Algo naquele brasão não era apenas um símbolo, era um segredo. E era tarde demais para voltar atrás.
A manhã do casamento não foi anunciada por sinos festivos, mas por uma névoa densa que parecia querer esconder o acontecimento. Não haveria coroas de flores pelas ruas nem aplausos em praça pública. Apenas um punhado de testemunhas, um padre discreto e a pressa dos que preferem abafar rumores em vez de alimentá-los. Emma desceu da carruagem com o coração galopando. O vestido era simples demais para uma duquesa, mas elegante em sua sobriedade. Seda branca com mangas longas e um véu de renda que caía como um sopro sobre suas costas. Na pequena capela privada de Loch Hall, Adrian aguardava diante do altar. O negro impecável de suas roupas contrastava com a palidez quase sombria de sua pele. Seus olhos a encontraram e, por um instante, Emma sentiu que não caminhava. Era puxada por uma força invisível, tão enigmática quanto perigosa. O padre pigarreou e as palavras do ritual começaram a preencher o espaço como ecos em uma caverna. Promete aceitar este homem em saúde e em doença até que a morte os separe? Emma fechou os olhos por um instante. A morte. A palavra parecia zombar da farsa em que se envolvia. Quando respondeu, sua voz não vacilou. Prometo. Adrian a olhou de relance como quem lê uma assinatura secreta nas entrelinhas. E quando lhe foi feita a mesma pergunta, sua voz grave ecoou na pedra fria da capela. Prometo. Não havia emoção visível em seu rosto, mas Emma percebeu em seu olhar fugidio uma centelha de algo que talvez fosse alívio. Quando o padre pronunciou a união, Adrian estendeu a mão. O toque foi firme, frio como aço, mas um instante de calor surgiu quando seus dedos se entrelaçaram. Não houve beijo nos lábios, apenas o roçar rápido da boca dele sobre a sua mão enveludada, como quem sela um contrato em vez de um destino. O jantar de núpcias foi servido não em um salão iluminado, mas em um aposento menor, iluminado por velas altas e discretas. 2 lugares apenas, distantes o suficiente para lembrar que eram estranhos, próximos o bastante para que o silêncio não fosse suportável. Está decepcionada? Adrian quebrou o silêncio, girando a taça de vinho rubro entre os dedos. Muitas sonham com esplendor, com vestido bordado de ouro, com o triunfo social. A senhorita recebeu apenas uma cerimônia abafada e um anel que pesa mais pelo título do que pelo metal. A polpa nunca foi meu desejo, Emma respondeu, erguendo os olhos do prato intacto. Prefiro o que não pode ser comprado em leilões. Dignidade, paz e, quem sabe, liberdade. Um sorriso quase imperceptível atravessou o rosto dele, mas sumiu rápido, como se não tivesse o direito de durar. Liberdade, duquesa, é um artigo mais caro do que imagino, disse com uma sombra de melancolia. Eu mesmo a perdi quando assumi o nome da minha família. Emma sentiu o peso daquelas palavras e, pela primeira vez, viu-o não como um homem poderoso, mas como alguém aprisionado por correntes invisíveis. Então, talvez, ela arriscou, a voz mais suave, possamos aprender a dividir o fardo. O olhar de Adrian pousou sobre ela, intenso, silencioso, como se estudasse à luz das velas. Mais tarde, no salão principal,
Ela foi apresentada a alguns nobres escolhidos, testemunhas da nova união. Os sussurros eram inevitáveis. Tão jovem, não tem berço para tanto título. Aposto que durará menos que a temporada. Emma, contudo, sustentou a postura com uma graça que surpreendeu até a si mesma. Caminhou de braços dados com Adria, sentindo o braço dele rígido, mas presente, como se fosse um escudo involuntário. Quando a orquestra começou uma valsa, o duque se voltou para ela. Uma dança, duquesa? Ela inclinou a cabeça em silêncio e aceitou. Seus passos no salão foram fluidos, como se o contrato tivesse se transformado por um instante em poesia. O corpo dele guiava o dela com precisão, mas seus olhos... seus olhos denunciavam fogo escondido. Emma sentiu o coração disparar. A farsa tinha começado, mas ali, nos braços de Adrian, havia algo impossível de fingir. Quando a música terminou, Emma percebeu um olhar venenoso entre a multidão. Lady Beatrice, a prima de Adrian, erguia sua taça de vinho e sorria com a malícia de quem guarda segredos capazes de destruir impérios. A nova rotina em Lock Hall começou como uma dança ensaiada. Emma era instruída pela governanta sobre horários, postura e decoro, como se fosse uma peça recém-chegada a um tabuleiro. Ao lado dela, uma dama de companhia designada pela casa repetia regras com paciência cortante. A duquesa nunca se senta antes que todos estejam de pé. A duquesa sorri sem mostrar os dentes. A duquesa nunca contradiz um cavalheiro em público. Emma ouvia tudo, mas sorria com ironia. Que fortuna é essa de ser esposa de aluguel, se até meu sorriso precisa ser emprestado? Pensava. Certa tarde, encontrava-se na vasta biblioteca, onde séculos de poeira se misturavam ao perfume da madeira encerada. Seus dedos percorriam as lombadas até que pararam em um volume de poemas de Byron. Ao abri-lo, encontrou anotações feitas à mão nas margens e reconheceu a caligrafia firme de Adrian. Palavras riscadas, outras sublinhadas, comentários sobre dor, lealdade, traição. Não sabia que lia poesia, sua graça. Ela disse, sem perceber, que ele já estava à porta. Adrian entrou devagar, como quem invade o próprio refúgio. Prefiro não divulgar certas fraquezas, respondeu com um meio sorriso. Nossos pares acreditam que a poesia é uma doença que só atinge os fracos. Então somos dois doentes, retrucou Emma.
fechando o livro com suavidade. Pois a poesia, para mim, é a única cura contra o silêncio. Por um instante, ele a encarou sem máscaras. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas denso, como se carregasse todas as palavras que nenhum deles ousava dizer. Naquela noite, houve um jantar íntimo com alguns vizinhos. Lady Beatrice estava entre eles, reluzente em rubis. Seus olhares, sempre demorados demais sobre Adrian, sempre cortantes demais sobre Emma. Deve ser exaustivo para a nova duquesa aprender tão depressa as regras do jogo, disse Beatrice, pousando cálices com um gesto estudado. Afinal, nem todas foram criadas para este palco. Emma respirou fundo. Pela regra, deveria sorrir e calar, mas se recordou das próprias condições no contrato. Não pedir perdão por ter opinião. O palco pode ser cruel, Lady Beatrice, mas creio que o público é ainda mais. Seus olhos se dilaram. Felizmente, sempre há quem saiba distinguir uma atriz de uma máscara. Um murmúrio correu pela mesa. Adrian, que até então observava em silêncio, ergueu o copo em um brinde discreto. A coragem da verdade, disse ele, e seus olhos se demoraram os dela mais tempo do que seria apropriado. Mais tarde, de volta ao salão deserto, Adrian conduziu Emma até o jardim de inverno. As paredes de vidro refletiam a lua e a neve do lado de fora, criando um cenário de sonho. Lá, ele parecia mais humano, quase vulnerável. Este é o único lugar onde consigo respirar, confessou, caminhando entre as flores cultivadas com cuidado. Aqui, ninguém exige que eu seja duque. Emma tocou uma rosa branca tão delicada que parecia feita de luz. Então aqui, disse ela suavemente, permita-me conhecer Adrian, o homem, e não Locke, o título. Ele a olhou demoradamente, como se ela tivesse aberto uma porta proibida. Talvez, murmurou quase para si mesmo, você seja mais perigosa que todos os meus inimigos. Emma sorriu, não de deboche, mas de ternura. Quando deixaram o jardim, Emma encontrou sobre a mesa do corredor um pequeno relógio de bolso caído. Ao abri-lo, viu cartas dobradas em seu interior, escrita por uma mulher chamada Iris. O nome a fez estremecer, e o olhar rápido de Adrian, ao perceber que ela segurava o objeto, não deixou dúvida. Havia um segredo que ele não queria revelar. O convite vinha impresso em papel dourado, perfumado com lavanda, e não era só um convite, era uma convocação. A duquesa de Locke deveria brilhar na temporada, e o baile da Marquesa Salles seria o palco onde todos mediriam sua legitimidade. Naquela noite, Emma foi vestida com um traje de seda, cujas mangas transparentes tremeluziam como asas de borboleta sob a luz dos candelabros. O colar que lhe adornava o pescoço não era novo, mas parecia carregar séculos de nobreza silenciosa. Está deslumbrante, disse a governanta ao ajeitar o enfeite em seu cabelo. Até as rosas vão corar de inveja. Quando Adrian entrou para buscá-la, Emma percebeu que o terno negro dele parecia ter sido cortado pela própria noite.
O duque a observou de alto a baixo com aquela calma glacial que escondia o que realmente pensava. Mas os olhos, por um segundo, arderam em faíscas. Se pretendia silenciar os rumores, disse ele, oferecendo o braço, acabou de incendiá-los. O salão da marquesa brilhava como uma constelação terrena. Espelhos dourados, lustres em cascata e máscaras de todas as cores. O baile das máscaras era tradição. Todos escondiam o rosto, revelando mais do que escondiam. Assim que Emma entrou de braço dado com Adrian, um silêncio percorreu o salão, seguido por um mar de sussurros. A nova duquesa, ela não tem berço. Que ousadia usurpar o título. Emma manteve a cabeça erguida, como se cada palavra fosse apenas vento. Adrian a conduziu ao centro da pista de dança. A orquestra iniciou uma valsa e os dois deslizaram pelo mármore polido como se fossem feitos de uma só respiração. Está nervosa? Ele murmurou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Apenas consciente de cada olhar cravado em mim, respondeu, mas sem desviar o rosto. E consciente de que, se tropeçar, não será apenas meu vestido que cairá. Um sorriso rápido, quase imperceptível, se insinuou nos lábios dele. Então, não tropece, disse firme, mas com um calor oculto que a fez estremecer. Quando a música cessou, Lady Beatrice surgiu diante deles. Sua máscara dourada cobria metade do rosto, mas não escondia o veneno do sorriso. Sua graça, que triunfo inesperado. Sua voz era mel, mas os olhos eram lâminas. E que bela aquisição fez para adornar seu título. Emma se inclinou ligeiramente, sem se curvar. Curioso como alguns chamam de aquisição aquilo que outros chamam de escolha. Seus olhos encontraram os de Beatrice. Creio que sabe a diferença, milady. Adria permaneceu em silêncio, mas havia uma tensão em seu maxilar, como se estivesse pronto para intervir a qualquer instante. Beatrice, porém, recuou apenas um passo, o suficiente para deixar no ar o gosto do veneno que plantara. Mais tarde, naquela noite, enquanto Adrian conversava com alguns lordes, Emma caminhou sozinha até uma varanda. O ar frio da madrugada lhe trouxe alívio, como se pudesse, por um instante, ser apenas ela, sem véus, sem títulos. Foi então que escutou fragmentos de uma conversa atrás das colunas. O escândalo da herança ainda não está encerrado. Há provas de que o duque não é o legítimo sucessor. Um testamento alternativo com o selo da Rosa Negra. Emma apertou as mãos contra o corrimão. O brasão. O mesmo símbolo que vira no contrato. A rosa negra cortada pela lâmina. Virou-se rápido e quase colidiu com Adrian, que havia ido procurá-la. Ele a segurou pelo braço firme, mas não brutal. O que ouviu? Perguntou com olhos sombrios. O suficiente para saber que o contrato que nos une pode não ser o único ameaçado, respondeu sem baixar a voz. Ele a fitou por longos segundos. Então, aproximou-se tão perto que o perfume dele, fumaça leve e cedro, a envolveu. Então, precisa aprender a dançar em um salão de espadas?
Sua voz foi um sussurro grave. Porque não são apenas máscaras que nos observam esta noite. São predadores. No mesmo instante, o mensageiro entrou no salão, chamando Adrian em voz alta. Um advogado exigia sua presença imediata para tratar de uma contestação formal da herança. E a prova seria apresentada diante da corte na manhã seguinte. A manhã seguinte amanheceu pesada, com nuvens espessas escondendo o sol, como se até o céu hesitasse em revelar verdades. Emma acordou cedo, mas não conseguiu afastar a sensação de que caminhava para dentro de um labirinto. Adrian já esperava no salão de reuniões, cercado de papéis e do advogado que trouxera a denúncia. A mesa longa, polida, parecia um campo de batalha. O testamento do meu tio, dizia o advogado rival, um homem de voz viscosa, contém cláusulas que invalidam a posse atual de Lockwood. Eis o documento. E depositou sobre a mesa um pergaminho selado, com o mesmo brasão, a rosa negra cortada pela lâmina. Emma conteve o impulso de estender a mão, mas seus olhos não puderam se desviar do símbolo. O selo parecia pulsar, vivo, como um coração envenenado. Será que Adrian conseguirá provar que é o legítimo herdeiro? Adrian e Emma conseguirão demonstrar que já gostam um do outro? Não perca o próximo capítulo, domingo, 24/8, a partir das 18 horas.